Terceiro ano, aula de ciências, continuação da unidade 3, conhecendo os animais. Na aula passada falamos organizando os animais em grupos. Nós conhecemos alguns grupos. Hoje vamos para a segunda parte desses grupos, que são muitos, né? Vamos começar hoje falando dos mamíferos, tá? E vamos entender um pouquinho mais das características que dividem esses grupos. Vamos lá, turma. Mamíferos. No grupo dos mamíferos estão incluídos os animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, ou seja, animais que mamam após algum tempo. O filhote começa a se alimentar como um adulto, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro, que nós já vimos, né, a característica de animais por seu tipo de alimentação, né? No hábito e modo de vida deles. Aí eu tenho um exemplo aí, o ser humano é um exemplo de mamífero, que é uma mãe amamentando seu filho e a égua amamentando seu filhote. Uma outra característica marcante dos mamíferos é a presença de pelos revestindo o corpo. A quantidade e o tamanho podem variar, mudar, né? Mas todos os mamíferos têm pelo em ao menos um momento de sua vida. Os mamíferos podem habitar em ambientes aquáticos e terrestres, como todos os mamíferos. Respiram por meio de pulmões. Os que vivem na água precisam subir a superfície de tempos em tempos para respirar. É o caso das baleias e dos golfinhos. Quanto à locomoção, os mamíferos podem caminhar, correr, nadar e até mesmo voar. Mas, tia, se voar não é ave, o morcego é o único mamífero que tem asas e são capazes de voar, os morcegos, tá? Agora vamos conhecer alguns outros grupos de animais bastante numerosos e diversificados quanto à forma do corpo, ao tamanho, à alimentação e à locomoção. Os poríferos. Os poríferos são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, pequenas aberturas em seu corpo. Existem espécies de água doce, mas a maioria dos poríferos vivem na água salgada. Eles não têm a capacidade de se locomover, vivem fixos sobre rochas, no fundo do mar ou dos rios. Os principais representantes desse grupo são as esponjas, esponja do mar, olha aí na imagem. E os cnidários? Os cnidários também são animais aquáticos e a maioria vive em um ambiente marinho. O formato do corpo, tamanho e as cores podem ser variáveis. Como exemplo, podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns cnidários vivem fixos no fundo do mar ou sobre rochas. Outro, como a água-viva, são capazes de nadar livremente. Aí temos aí, ó, as águas-vivas e os corais. E os vermes? Os vermes também é um outro grupo, né? Podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos. A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte de sua vida no corpo de um outro ser vivo, sugando nutrientes e podendo causar doenças. Alguns vermes, como as planárias e as tênias, têm corpo achatado. Outros, como a lombriga, têm corpo cilíndrico e alongado. Aí temos exemplo, a planária é um exemplo de verme de corpo achatado que não parasita nem causa doença. Porém, a lombriga é um exemplo de verme do corpo cilíndrico que vive em outros seres vivos. E os anelídeos? São exemplos de anelídeos, as minhocas e os sanguessugas. Têm o corpo alongado e dividido em anéis. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. As minhocas vivem no solo e, ao se deslocarem, formam túneis que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas. Então, ela colabora também para a plantação. Moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole que podem habitar ambientes terrestres e aquáticos, de água doce ou salgada. Como exemplos desse tipo de animais, podemos citar o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, as ostras e os mexilhões. Alguns apresentam uma concha externa que protege o seu corpo. Olha aí, o polvo e o caramujo como exemplo.
E o artrópodes? Os artrópodes são animais que têm as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. Fazem parte desse grupo os insetos, como abelhas, formigas, mosquitos, borboletas e besouros. Os crustáceos, como caranguejos, siris e lagostas, aranhas, os escorpiões e as centopeias. Aí tem o louva-a-Deus, é um artrópode do grupo dos insetos, e o siri como exemplo, no grupo dos crustáceos, tá? Equinodermos. Os equinodermos são animais que vivem em ambientes aquáticos, de água salgada. Eles geralmente têm o corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos. Como exemplos desses invertebrados, podemos citar as estrelas do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar.